Olá a todos, meu nome é Felipe Augusto Vangelatos de Lima e eu venho apresentar uma análise econômica do direito, tendo em vista o primeiro episódio da quarta temporada da série Suits, Homens de Terno. No primeiro episódio dessa quarta temporada, chamado 1, 2, 3 já, é-nos apresentada uma situação de uma compra de uma empresa de centro de distribuição de DVD. Mike, que trabalhava na firma de advogados de Pearson e Spector, ele agora está trabalhando em uma firma de investimentos, que, entre outras coisas, realiza várias compras e nessas compras muitas vezes acaba revendendo essas empresas, esses locais, e nesse caso centros de distribuição, por um preço maior, visando o lucro. Nesse caso, Mike se aproxima do dono desse centro de distribuição de DVDs, chamado Walter Gillis, e lhe faz uma proposta. Uma quantia muito volumosa de milhões de dólares pelo centro de distribuição, e tendo em vista, garantindo ao Walter Gillis que ele vai permanecer, que ele vai preservar os empregos de quem já estava trabalhando nesses centros de distribuição. No início, Walter Gillis não quer vender, ele tem uma ligação que só vai ser explicada no final do episódio, uma ligação sentimental muito grande com essas empresas, e ele recusa qualquer tipo de oferta. Nesse caso, o Mike Ross ele poderia ter agido de duas formas. Claro, a primeira, que é a tentativa de uma aquisição, ou por meio de ações. Mike não quer tentar agir por meio de ações, ele quer realizar logo a compra porque ele está visando preservar os empregos desses trabalhadores. Ou seja, de certa forma, ele tá agindo de uma forma mais honesta, uma forma mais boa, como é inclusive relatado no episódio pelo seu amigo e advogado Harvey Specter. Bom, com o decorrer do episódio, nós vemos que o próprio Harvey Specter começa a trabalhar com um homem que quer também comprar esse centro de distribuição, que no caso é um filho de um ex-cliente da firma, dos advogados. Esse filho tem diversas empresas no valor de mais de $1 bilhão, então é uma receita importantíssima para a firma. Só que no caso da compra dele, ele não deseja comprar e não tem em vista preservar os empregos dos trabalhadores que já trabalham nesse centro de distribuição. Pelo contrário, ele deseja comprar e vender esses locais, mas não preservando esses empregos. Logo, os trabalhadores seriam postos à rua, seriam demitidos. Nesse embate, Mike vai à casa de Walter Gillis e aí que é apresentado o porquê da resistência tão grande do dono dos centros. Ele tinha uma ligação sentimental muito grande por conta da perda do filho, e uma das atividades que eles mais faziam era assistir filmes. Uma forma que ele encontrou de permanecer com a memória do filho viva foi continuar com os centros de distribuição, continuar com eles e tentar, meio que de certa forma, permanecer com essa memória dentro dele. Com uma nova insistência de Mike Ross, falando que se ele não aceitar a proposta dele, que garante os empregos desses trabalhadores, de certa forma, então, garantindo que a memória do filho, mesmo que não diretamente e materialmente sobre o Walter Gillis mais, ele não vai estar mais sobre a responsabilidade dele, ele não vai ser mais dono desses centros. Contudo, a memória, a materialidade continuará lá. Então, de certa forma, o filho dele, a memória dele, sempre irá continuar dessa forma. Portanto, com essa insistência e tendo em vista que o outro comprador, o adversário de Mike Ross, não vai, no caso é o Logan Sanders, ele não vai permanecer, ele não vai preservar, pelo contrário, ele só quer vender, ele não se importa com esse negócio, para ele é um negócio já falido, é um negócio antiquado. Com isso, Walter Gillis aceita a proposta. E qual que é a visão da análise econômica do direito nesse contexto? Muito simples. A análise econômica do direito tem entre seus princípios a eficiência e também uma maximização da riqueza. Nesse caso, qual é o ponto da eficiência? Bom, tem as duas formas de comprar. Antes de tudo, para deixar claro, nesse caso da compra, eficiência e maximização da riqueza estão intimamente ligadas. Por quê? A eficiência, claro, ela vai discorrer acerca da forma mais rápida e mais econômica com que o conflito pode ser resolvido. Nesse caso, qual seria ela? Seria através de uma compra direta com o dono dos centros ou através das ações? Depende do ponto de vista.
Nesse caso, Mike consegue realizar uma compra de forma rápida, sem ter que recorrer a muitos meios, sem ter que gastar tanto dinheiro, falando de forma mais simples, sem ter que gastar tanto dinheiro para conseguir fazer essa compra, tirando, claro, o preço que ele vai gastar efetivamente para adquirir esses centros de distribuição. E por que eu disse que se relaciona muito com a maximização da riqueza? Porque nessa compra, a maximização da riqueza, ela vai defender, entre outras coisas, que a riqueza, que os benefícios, que os lucros sejam os maiores possíveis. Nesse caso, há um ganho tanto para Mike, quanto para o Walter Gillies e para uma terceira parte, que está envolvida diretamente, mas que não age dentro dela, que são os trabalhadores. Mike ganha porque o seu objetivo de comprar a empresa está concluído. Na sua firma de investimentos, ele ganha muitos pontos com o chefe fica muito satisfeito com esse trabalho e com essa aquisição de Mike. Walter Gillies consegue o seu objetivo de manter a empresa viva, manter, portanto, a memória do seu filho viva. Uma empresa que ele trabalhou durante anos não vai ser sucateada, não vai ser entregue na mão de alguém que só visa o lucro, mas de alguém que, sim, visa o lucro, mas tem limites morais, mas que deseja ter o lucro, mas não deseja acabar com quem já está trabalhando há décadas dentro da empresa, dentro do centro de distribuição de DVDs. E, por fim, o ganho de riqueza dos trabalhadores, que não irão perder o seu emprego, continuarão trabalhando nos centros de distribuição, que nesse momento não irão mais atender ao ramo de DVDs, mas sim ao ramo de farmacêuticas. Nesse momento, podemos perceber, então, que a análise econômica do direito entra de uma forma muito forte nesse contexto, pois sem uma resolução rápida, sem uma insistência por um acordo, e um acordo que ajuda todas as partes, que beneficia todas elas, inclusive uma que nem tomou parte diretamente no processo, no processo de compra, que no caso são os trabalhadores. A eficiência é respeitada, pois o processo é concluído em poucos dias, sem a necessidade de um consumo muito grande de recursos econômicos. E também a maximização da riqueza é feita de forma brilhante, pois todas as partes saem ganhando. Por fim, o pragmatismo, o processo resolvido de forma muito prática. Claro, ele não é feito por quaisquer meios, visto que Mike não quer comprar e simplesmente vender. Seria muito mais fácil para Mike simplesmente dar uma quantia absurda de dinheiro, comprar esses centros e revendê-los, sem prometer um esforço que no caso seria desnecessário para manter os empregos dos trabalhadores. Mas Mike não age por qualquer meio, ele age de forma prática, de forma pragmática, mas tendo em vista a manutenção dos empregos desses trabalhadores e também a manutenção dos centros de distribuição. Então, o meu muito obrigado ao professor e a todos os nossos colegas de sala de aula e uma boa noite.